Você sabia que já dividimos o planeta com primos muito diferentes? Neste vídeo, vou te mostrar 5 espécies humanas fascinantes que a história quase esqueceu. Prepare-se para uma viagem no tempo incrível, onde vamos descobrir que a nossa árvore genealógica é muito mais cheia de galhos do que você imagina. Vamos explorar mistérios da evolução com muita alegria e curiosidade agora mesmo. Muita gente pensa que a evolução foi uma linha reta, mas a verdade é que o Paleolítico era um verdadeiro quadro vivo. Diferentes grupos de humanos andavam por aí, interagiam e até se misturavam em paisagens dinâmicas. Hoje, com tecnologias super avançadas, a arqueologia consegue enxergar detalhes que antes eram invisíveis. É como se estivéssemos saindo de um museu estático para entrar em um filme de aventura real sobre as nossas origens mais profundas e ricas. Determinar quantas espécies existiram é um desafio enorme para os cientistas. Imagine tentar entender toda a diversidade humana atual usando apenas alguns esqueletos aleatórios. Foram encontrados cerca de 6.000 fósseis de hominídeos, mas poucos têm DNA preservado. Às vezes, uma espécie inteira é descrita a partir de um único osso do dedo ou um crânio quebrado. É um trabalho de detetive exaustivo que gera muitos debates calorosos entre os grandes antropólogos do mundo. Vamos começar com o Homo rudolfensis, um caso curioso que mostra como é difícil classificar fósseis limitados. Tudo o que temos de mais concreto é um crânio de quase 2 milhões de anos encontrado no Quênia. No início, achavam que ele era um Homo habilis, mas o seu cérebro era muito maior, com cerca de 700 centímetros cúbicos. Essa diferença de tamanho, junto com dentes grandes, fez os pesquisadores perceberem que estavam diante de algo totalmente novo e único. A conclusão de que o Homo rudolfensis era uma espécie separada veio em 1986. Os cientistas notaram que as variações físicas eram grandes demais para serem apenas diferenças entre machos e fêmeas da mesma espécie. É fascinante pensar que, enquanto uns tinham cérebros menores, o rudolfensis já apresentava uma caixa craniana mais robusta. Isso prova que a natureza estava experimentando diversas formas de inteligência e sobrevivência na África Antiga. Agora vamos para a Espanha, na incrível Gruta Grandolina. Lá, pesquisadores encontraram restos de uma espécie chamada Homo antecessor, que viveu há 780 mil anos. O que torna esses humanos especiais é a mistura de traços modernos com características primitivas. Eles parecem um elo perdido, compartilhando semelhanças com neandertais e conosco, os sapiens. É como se eles fossem os primos mais velhos que guardam os segredos de como chegamos até aqui hoje. Estudos recentes com proteínas de esmalte dentário confirmaram que o Homo antecessor é uma linhagem irmã muito próxima de nós. Eles não são nossos ancestrais diretos, mas compartilham um tataravô comum bem próximo na árvore da vida. Imagine encontrar um parente de quase 1 milhão de anos que já tinha o rosto parecido com o seu. A arqueologia na Espanha continua revelando camadas de história que mostram como a Europa foi um palco vibrante para a evolução humana antiga. Se você está aprendendo algo novo aqui, já deixa o like e se inscreve no canal do Professor Viegas. Isso me ajuda a trazer mais conteúdos assim para você. É um prazer enorme compartilhar essas descobertas arqueológicas e ver como nossa história é rica. Sua participação é fundamental para que o canal continue crescendo e levando conhecimento para mais pessoas apaixonadas por ciência. Então, clica no botão e venha fazer parte da nossa turma de exploradores do passado. Na Indonésia, especificamente na Ilha de Flores, viveu uma das espécies mais carismáticas, o Homo floresiensis. Eles ganharam o apelido carinhoso de hobbits, porque mediam apenas 90 centímetros de altura. Imagine humanos adultos tão pequenos vivendo em cavernas tropicais. Apesar do tamanho reduzido e do cérebro pequeno, eles eram caçadores habilidosos e fabricavam ferramentas de pedra muito complexas. É a prova de que tamanho nem sempre é documento na evolução. Mas por que eles eram tão pequenos? A ciência explica isso através do nanismo insular. Em ilhas com poucos recursos, espécies grandes tendem a diminuir de tamanho ao longo das gerações
para sobreviver melhor. O mais incrível é que eles dividiam a ilha com elefantes pigmeus que também eram minúsculos. É um exemplo perfeito de como o ambiente molda o corpo dos seres vivos, criando adaptações que parecem saídas de um livro de fantasia, mas que foram puramente reais. Recentemente, em 2019, outra espécie insular foi descoberta nas Filipinas, o Homo luzonensis. Eles viveram há cerca de 60 mil anos e tudo o que temos são 13 ossos pequenos, como dentes e partes dos dedos. Mesmo com tão pouco material, os antropólogos perceberam que esses ossos eram diferentes de tudo o que já tinham visto antes. É um lembrete constante de que ainda existem muitos tesouros escondidos sob a terra, esperando para serem achados. O detalhe mais curioso do Homo luzonensis são os ossos dos dedos das mãos e dos pés, que são ligeiramente curvados. Sabe o que isso significa? Essa característica é comum em primatas que vivem em árvores. Isso sugere que, embora fossem humanos, eles ainda passavam boa parte do tempo escalando e vivendo no alto das copas das florestas. É uma mistura incrível de evolução humana com hábitos ancestrais que nos faz repensar como esses nossos parentes distantes viviam. Na China, temos o impressionante Homo longi, popularmente conhecido como Homem-Dragão. O crânio foi achado na década de 30, mas só recentemente foi analisado a fundo. Ele viveu há 146 mil anos e possui órbitas oculares enormes e dentes molares gigantescos, muito maiores que os nossos. Apesar dessas feições brutas e primitivas, o tamanho do cérebro dele era comparável ao dos humanos modernos. Ele era um gigante inteligente do Oriente Antigo. Existe uma grande discussão se o Homem-Dragão é uma espécie nova ou se ele pertence ao grupo dos denisovanos. Sem evidências genéticas claras, o mistério continua. O que sabemos é que ele representa uma linhagem irmã que se perdeu no tempo, mas que mostra a diversidade incrível de tipos humanos que existiam na Ásia. Cada osso encontrado é uma nova página escrita na nossa biografia coletiva, mostrando que a humanidade sempre foi plural e cheia de variedades. Ao olhar para essas 5 espécies, percebemos que o gênero Homo é como uma floresta densa, e não apenas um tronco solitário. Do Quênia à Indonésia, da Espanha à China, nossos parentes exploraram o mundo de formas únicas. Alguns eram pequenos, outros tinham dentes enormes, e alguns até viviam em árvores. Essa diversidade é o que torna a nossa história tão fascinante e alegre de estudar. Somos o resultado de milhões de anos de tentativas, erros e sucessos da natureza. O passado da nossa espécie é um quebra-cabeça gigante e cada nova descoberta nos mostra o quanto ainda temos a aprender sobre nós mesmos. Espero que você tenha curtido essa jornada pelas espécies perdidas. Agora, quero ver esse comentário bombando. Qual dessas espécies você achou a mais bizarra? Não esqueça de compartilhar este vídeo para hypar o conhecimento científico por aí. Um grande abraço do Professor Viegas e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau!